Salve, meus queridos e amados irmãos do Facebook, do Instagram, do TikTok, do YouTube, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feliz com o Senhor, até que o Senhor tenha nos ajudado. Quero agradecer mais uma vez pelas mensagens enviadas. Que Deus os abençoe, que Deus dê força, né? E nos dê a alegria de estarmos juntos mais tempo, né? É muito bom conhecer cada um de vocês, assim, pelas mensagens. Louvo a Deus pela vida de vocês. Hoje eu não respondi todas as mensagens, porque nesse horário eu estou preparado fazendo a leitura da palavra. E agora eu interrompi, vou gravar o vídeo, depois dar seguimento à leitura. E assim fazer durante um certo tempo até completar o horário. Amanhã, mais tarde, vai seguindo. É muito difícil entender como é que eu faço a minha. É praticamente um relógio de oração. É praticamente. Eu acrescento 10 minutos cada dia, que passa aumenta 10 minutos de começo. Né? O final estende até. Aí só Deus sabe a hora que estende. Enquanto não termina, não. Tem vezes que dá 2 horas e pouco, dá menos de 2, dá 1 e pouco. Às vezes dá mais de 3 horas e eu vou. E nós vamos seguindo, lendo capítulos do Novo e Velho Testamento, cantando o hino da harpa, orando. Pouco, eu não vou falar para os irmãos que eu oro, a oração é muito, não é. A oração bem pouco, é pouca mesmo. É só de apresentação. É como a oração que eu faço no começo do vídeo. Um pouquinho diferenciada, né? Mas é daquele jeito. É uma oração que não dura muito tempo. Durante a leitura, preparação do começo, uma oração pequena, 3 hinos da harpa, mais uma oração, começa o capítulo da Bíblia, mais uma oração, depois eu começo outra parte da Bíblia, mais oração, e termino entregando a oração. Que Deus abençoe a nós. Vamos para mais um vídeo, mais um dia de paz aqui no meu lado, muito calor, mas feliz, né? Senhor, meu Deus, perdoa meus pecados, minhas falhas, as minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. Perdoa da minha casa, perdoa minha parentela, Pai. O que nós fizemos, o que nós fazemos, que desagrada o Senhor, perdoa-nos, Senhor. Estou aqui, Pai, como um pecador, pedindo a Tua presença, clamando a Ti que tenha misericórdia dos pecadores. Nós todos pecamos, Pai, mas é que Tua misericórdia, Pai, está sobre nós. Pai, eu agradeço por mais um dia, por mais uma semana, por alimento, pela família, pelos filhos, pelo deserto, por cada vida que o Senhor colocou ao meu lado nesses poucos anos de rede social, Pai. Onde eu conheci muitas pessoas, uns já saíram do meu contato, mas outros continuam, Pai. A maioria continua. Pai, eu peço que o Senhor visite aqueles que saíram nessa hora, que o Senhor venha tocar no coração deles, para que eles venham se alegrar junto conosco, que eles venham receber a nossa oração. Pai, eu peço ao Senhor aqueles que estão ainda conosco, que o Senhor os abençoe, os fortaleça, que através da Tua palavra nos transforme, que tudo seja para a glória do Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por ser o Senhor Deus Santo, e não desistir de nós somos pecadores. Pai, fala conosco hoje, no livro do profeta Isaías, no capítulo 14. Não sei o que eu quero falar, nem o que eu quero ouvir, mas que o Teu Espírito tenha falado conosco. Tudo seja para a glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos, o capítulo 14 do profeta Isaías, ele é o complemento do capítulo 13. No capítulo dele diz a ruína da Babilônia e o livramento de Israel.
ruína de Babilônia é a destruição de Babilônia pelos inimigos. Que Babilônia se tornou uma terra inimiga de Deus, onde havia todo tipo de imundícia, tudo que podia contaminar o homem. Havia ali prostituição, mentira, roubos, crime, idolatria. Então, Deus leva a ruína de Babilônia. E começa a ruína pelas guerras das nações que Deus entregou na mão de Nabucodonosor. Nações que Deus entregou a Babilônia. Agora ele se volta contra ele para destruir. Deus já havia falado, já havia determinado que tudo isso ia acontecer. E o livramento de Israel. Antes de começar a queda da Babilônia, já havia começado, Deus levanta um rei, Ciro, para que mande quem fosse, tivesse desejo no coração de voltar e tivesse força. Talvez voltar a Jerusalém para reconstruir a cidade, os muros da cidade e o templo, que voltasse. Essa ordem foi dada por Ciro, rei da Grécia, que invadiu a Babilônia. Então Deus trabalhando para a destruição daqueles que estavam destruindo o povo dele. E para o livramento do povo dele, tirar da escravidão, a libertação que viria após 70 anos de cativeiro. Aqui se completa o que Deus falou através dos profetas. E tudo isso aconteceu por causa da desobediência do povo de Israel. Muitas vezes a minha luta, a tua luta, o nosso deserto é leitura. Enfermidades, portas se fecham. Por causa da nossa obediência, nós trocarmos o nosso Deus pelas coisas desse mundo. Nabucodonosor, ele conhecia, ele sabia o poder de Deus. Daniel e os seus companheiros estavam ali, sempre mostrando o poder de Deus, falando do amor de Deus. Mas Nabucodonosor não deu ouvido. Então chegou o tempo de vir a ruína sobre a Babilônia, a terra do pecado, a terra do prazer. E nós vamos ver falar muito na Babilônia, fim da Babilônia. Lá em Apocalipse, fala daquela nação pecadora, daquela pessoa, aquela nação de bruxaria, né? De feitiçaria, nação que estava contaminada com tudo tipo de mundo. E quando fala em Apocalipse da Babilônia, eu entendo por mim que a Babilônia que fala em Apocalipse é essa terra. Se você olhar em volta as notícias, olhar, ficar atento à leitura da Bíblia, atento ao noticiário, você vai ver que essa terra se tornou uma verdadeira Babilônia, onde o pecado reina, a mentira reina, o roubo, tudo que é errado. Então, em Apocalipse fala do fim da Babilônia. O que é o fim dessa terra? A prostituta, né? Fala em Apocalipse também, prostituta, porque se prostituiu com muitos deuses. E nós vemos, principalmente no Brasil, que é onde nós habitamos, mas em outras terras, quantos homens, já foram até homens de Deus, usados por Deus, que hoje estão se entregaram à bruxaria, à feitiçaria, quantos homens, por interesse ao dinheiro. Por isso o fim dessa Babilônia está próximo. Mas a Babilônia, que é o livro de Isaías, que o profeta Isaías se refere, é a Babilônia mesmo. Aquela nação que Deus falou que não ia, ninguém ia dar notícia onde era a Babilônia, porque foi toda destruída. Alguns historiadores dizem que hoje ela vive onde era a Babilônia, vive debaixo da água, foi coberta por água. Eu não tenho certeza, que eu não sou espírita, mas é o que muitas pessoas falam. Nós sabemos que a Babilônia não existe mais.
E através de saber que a Babilônia não existe, vemos que tudo que Deus fala, ele vai, sucede, porque é para a glória do nome dele. Agora a Babilônia, que faz parte da nossa vida, é esse mundo de perdição. Vai lá no livro de Daniel e lê, entenda o que era a Babilônia. E vem hoje, nos nossos dias. Eu vou para o Brasil, não vou para outra terra não, que eu não conheço, né? É tudo a mesma coisa. E ver o que não tem de errado nessa Babilônia. A prostituição, roubo, escravidão, salários baixos, homicídio, todo tipo de erro, tudo que abominava o Senhor está sobre essa terra. O que nos dá a entender que o Apocalipse vai se cumprir nessa terra. E essa Babilônia que nós vivemos, ela vai ser queimada com fogo, tá? Na Bíblia não é eu que falo. A terra não vai ser destruída mais com água, mas com fogo. Quando Deus falou com Noé, falou que não mais destruiria a terra pela água. Ele não falou que não destruiria mais. Falou que não destruiria pela água. Agora a terra vai ser destruída com fogo. Mas antes disso, Deus está nos preparando, dando força para se preparar através da Escritura, para que nós estamos vigiando o dia que ele voltar. Assim, muitos que estavam ali na Babilônia, onde o povo de Israel estava cativo, era prisioneiro, muitos dos babilônios estavam ali se preparando para quando viesse a destruição sobre aquele país, eles fugissem com o povo de Deus. Homens, mulheres que eram babilônicos ou de outras nações, que reconheceram o Deus de Israel e seguiram o povo de Deus. Assim nós vemos no livro, desde a saída do Egito até a Terra Prometida, o povo de Deus se unindo a outras nações, pessoas que reconheciam o Deus de Israel e fugiam com os egípcios e com os hebreus. Nós vemos o caso de Raabe, nós vemos o caso de Ruth. São muitos casos. Nações que foram destruídas pelo povo de Deus, que muitos reconheceram ali o Deus de Israel como um Deus, o único Deus. Se entregaram a ele e foram para Nova Jerusalém, ou seja, a terra prometida, o qual Deus deixou que Josué colocasse o povo dele ali. Não chegou o fim das guerras, porque ainda o povo continua se contaminando com as outras nações. O que nós entendemos, irmão, por tudo que eu falei? O mundo hoje, a igreja do Senhor está se corrompendo, está deixando a vaidade, em vez de deixar trazer o povo do mundo para cá para ser liberto, eles estão trazendo as imundícias, o mundo para cá do Senhor. Ou seja, que se faz um mundo, as práticas do mundo, trazendo para cá do Senhor. Errado. Nós estamos aqui para ganhar almas, para libertar almas, assim como Deus nos libertou. Libertar através da palavra, o ensinamento do Senhor. Para que quando Jesus voltar, todos estejam preparados, ciente de que tudo que Deus falou, a meu, a teu respeito, a respeito desse mundo, vai se cumprir. Se cumpriu na vida do povo de Israel, quando Deus deu livramento através daqueles reis pagãos ainda. Não eram reis, não era o povo de Israel, o povo de Israel. Era o povo que estava oprimindo o povo de Israel, mas que conhecia Deus, escutou a voz de Deus e deu ordem que eles voltassem para reconstruir a cidade, o caso de Ciro, o caso de Dario, e aí vai por diante. Então são homens que reconheceram que o homem não é nada, o reinado dele sem Deus não era nada, e procurou fazer a vontade de Deus, reconstruir a cidade santa, onde estava ali o templo que Deus deu ordem a Salomão que construísse.
Então, homens pagãos, homens que reconheceram que Deus é tudo nessa vida, que deu ordem. Homens que eu não sei se transformaram. Mas nós sabemos que esses homens que nós citamos aqui, quando todos eles se dobrar perante o Senhor, eles vão ter o seu galardão. Vão ter isso referido no livro da obra, desde que o nome de todos esteja escrito no livro da vida. Assim é nós. Eu creio que no Velho Testamento, nós que às vezes vê, é diferente agora, mas a salvação é a mesma. Como é que nós sabemos que é a salvação é a mesma? Pessoas que reconheceram Deus como o único Deus, eu já citei Rabi, né? E tem muitos outros, né? Que seguiram o povo de Israel. Esses têm o livro escrito no livro da vida. Eles sabiam que viria o libertador. Assim como Moisés foi o libertador do povo de Israel, eles sabiam que viria o libertador para esse mundo. Que conheceu o Deus verdadeiro. Que nós não venhamos deixar nunca apagar do nosso pensamento que essa Babilônia que nós vivemos hoje, esse Brasil, essa cidade que a gente mora, que se torna uma Babilônia, ela vai ser destruída. E Deus quer dar livramento ao povo dele, ao povo que deu lugar para que o nome dele seja escrito no livro da vida. Eu não falo, como eu vou sempre frisar, de cristão evangélico, para todos aqueles que reconhecem que Cristo é o Filho de Deus que se fez homem e desceu sobre essa terra. Foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à destra do Pai intercedendo por nós. Mas não é crer de boca, é crer do coração. É ouvir, obedecer e praticar as obras do Senhor. Errando, praquejando é o que nós fazemos. E quando eu falo que muitas pessoas das nações que foram destruídas pelo povo de Israel, muitos conheceram e tiveram a salvação. Vou ler alguns versículos. 14 versículos a seguir. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá Israel, e o porá na sua própria terra, e juntar-se-ão com ele os estranhos, e chegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão, e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel possuirá este povo por servo e serva na terra do Senhor. E cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão seus opressores. Onde nós vamos entender o livramento do povo de Israel voltando, aqueles que os oprimiram voltando com eles, pela destruição de Babilônia, e agora eles cativaram. Eles oprimiram o povo de Israel, agora eles serão servos, serão escravos, serão oprimidos pelo povo de Israel. Não é vingança, irmão, como o homem costuma falar vingança, não. É justiça, é juízo do Senhor sobre aqueles que praticaram mal, sobre a minha vida e a tua vida. Aqueles que praticaram mal sobre a igreja do Senhor. É a justiça de Deus, não é vingança. Muitos podem falar vingança, mas eu acho muito feio falar vingança. É a justiça, é o juízo. A justiça de Deus, o juízo de Deus virá sobre essa terra e aniquilará tudo mal sobre a nossa terra. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier e dar-te descanso do teu trabalho, do teu temor e da dura servidão em que o fizeram servir, então proferirá esse dito contra o rei da Babilônia e dirá: como cessou a opressor a cidade dourada, acabou. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios, o cetro do dominador. Quando a Babilônia foi destruída. Então Deus falando como iriam cantar o povo de Israel, porque agora estavam livres das correntes da Babilônia. Assim foi com as correntes que prenderam no Egito, da opressão que eles tiveram no Egito e nos demais lugares que eles passaram. Versículo 23.
Reduzirei a possessão de corujas e a lagoa de água varrê-la-ei com vassoura de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. É a limpeza da terra da Babilônia. Deus tira todo o mal, toda a opressão. Versículo 24 até o 32, profecia contra os sírios. Agora o profeta Jeremias acabou a Babilônia, não fala mais de Babilônia, agora contra os assírios, uma nação que também oprimiu o povo de Israel, uma nação que também não perseguiu, que procurou destruir o povo de Deus. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como disse, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrarei a cera na minha terra, e as minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte dele, e as suas cargas se desviem dos seus ombros. Esse é o conselho que foi determinado sobre toda a terra, toda essa terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos determinou: quem pois invadará, e a sua mão estendida está. Quem o fará voltar? Versículo 24 ao 27, profecia contra os assírios. 28 ao 32, profecia contra os filisteus. Contra os filisteus agora, uma profecia: povo que oprimiu o povo de Deus. Está acabando, talvez não dê tempo de falar, mas eu vou ler. No ano em que morreu o rei Acaz, houve esse peso. Não te alegre toda a Filístia, porque você quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente voadora. E os primogênitos dos pobres serão apacentados e necessitados, e se deitarão seguros. Não farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos os teus resíduos. Urva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filístia, estás toda derretida, porque do norte vem uma fumaça. Ninguém fará solitário no tempo determinado, que se responderá, pois aos mensageiros do povo, que o Senhor fundou Sião, para que as pessoas do seu povo nela encontrem abrigo. Aqui são aqueles sobrados, opressores do povo, aqueles que oprimiu o povo de Israel, ao voltar, se arrependerem, encontrar um abrigo, onde eles também seriam escravizados pelo povo de Israel. Nós vamos saber que todas aquelas nações que o povo de Israel oprimiu o povo de Israel, ao voltar da vitória, depois da volta da vitória, eles eram oprimidos, eram escravizados, eram despojos da guerra. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo faça melhor nosso coração. Continuo pedindo ao irmão que ore, peço a Deus do céu que me dê interpretação da palavra de Pai, juntos nós aprendemos. Fazer uma pequena oração que acabou o tempo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos que temos aos que te ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Senhor, supra a necessidade de teus filhos, cura, liberta, salva, abre portas e faz para a glória do teu santo nome. Irmão, terminou mais um vídeo, que Deus abençoe. Divulgue, compartilhe, os agora contando parte da minha história. Se inscreva lá no YouTube também. Um abraço, irmão Jorge. Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo. Prepara, ó igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus.